Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal do nono ano do ensino fundamental, como vocês estão? Estamos começando aqui mais uma videoaula de história, continuando o assunto da aula anterior, tá? Vamos falar dos antecedentes da Guerra do Paraguai, tá bom? Começando aqui com o primeiro slide, nós temos aqui um campo de batalha, tá? Característico, soldados aqui com a camisa vermelha e em cima duas figuras icônicas da disputa, tá? Da Guerra do Paraguai. Vemos Dom Pedro II, líder do Brasil, tá? Na época, e Solano Lopes, líder do Paraguai, tá bom? Vamos para o próximo slide, onde vamos falar sobre os conflitos na Bacia do Prata, tá? Bacia do Prata, vamos relembrar que é aquela região onde temos ali os encontros, né, entre os três rios, Uruguai, Paraguai e Paraná, e é uma região estratégica, né, de escoamento, né, de mercadorias, né, principalmente isso, né, uma região de fácil acesso ali, né, de navegação. E vamos lá. O Império do Brasil, né, ele queria o controle daquela localidade, né, para melhor facilidade no escoamento, né, das mercadorias ali para a Europa, né, porque ele pegava ali as suas mercadorias, né, e queria escoar, né, levar, transportar para a Europa. E ali era um lugar de fácil acesso, né, para ele. Então ele queria a hegemonia ali daquele local, né, o controle daquele local. Né? Ao passo que a Argentina queria expandir o território dela também, né? E queria, né, remontar, recriar, né, uma espécie, né, de réplica do vice-reino, o antigo vice-reino, né, do Prata, né, da Espanha, né, que eram o que era aquela região, né, que antigamente a América Espanhola era dividida em vice-reinos, né, e ali era o vice-reino do Prata, né, do Rio do Prata, né, e a Argentina queria recriar aquele pequeno império ali, né, dela, expandindo seu território, né, anexando o território do Paraguai e do Uruguai também. Então os dois gigantes ali, Brasil e Argentina, estavam brigando entre si. E o Brasil acabou tendo a hegemonia ali daquele território, né, controlando o processo ali de navegação, de escoamento ali de mercadorias. Né. Então vamos se localizar ali nos contextos históricos no próximo slide. Né. Vamos relembrar do período joanino. Né. O período joanino foi de 1808 a 1821. Nada mais é que o período que Dom João VI governou o Brasil. Né? Ele veio para o Brasil, transportou a corte portuguesa, né, fugido de Napoleão Bonaparte, né, de Portugal ao Brasil. Veio de navio com a corte inteira para o Brasil e governou o Brasil no Rio de Janeiro. Né? O Brasil Império é o período seguinte, em que o primeiro império, né, que começa de 1822 com a independência a 1831, né, é o período que Dom Pedro I governa o Brasil. Né, em 1831 ele deixa o Brasil e vai para Portugal, né, reclamar o trono novamente, e deixa o filho, Dom Pedro II. Dom Pedro II tem 5 anos de idade, não pode assumir o trono. E nesse período se dá o período da regência, né, onde várias pessoas regentes governam o Brasil. Né, é o período de 1831 a 1840. Né. Em 1840, dá-se o golpe da maioridade, né, os regentes lá e o Dom Pedro II aplicam o golpe da maioridade, o Dom Pedro II assume o trono com 14 anos, né, menor de idade, por isso que é um golpe. E começa o Segundo Império, que é o período que nós vamos estudar, tá? De 1840 a 1889, tá bom? Próximo slide, nós vemos aqui o Dom Pedro II, o velhinho, né, como ele é chamado, velhinho mesmo, governou muito, né, de 1840 a 1889, né, um reinado bem longevo, né, bem longo, né, o Dom Pedro II fez aqui no Brasil.
E no próximo slide, né, nós vemos aqui a situação na região da Bacia do Prata. E veja que se assemelha a um barril de pólvora, né, um pequeno barril de pólvora. Né, por quê? Porque haviam vários conflitos, né, houveram vários conflitos, né, aqui na Bacia do Prata. Como, por exemplo, a guerra contra Olímpicos e Rosas, né, a Guerra Civil do Uruguai, além da Guerra do Paraguai, que a gente vai falar, né, que é o nosso objeto de estudo central aqui, tá bom? Vamos para o próximo slide e nós falaremos da Guerra Civil do Uruguai, que é a principal, né, a principal coisa que nós vamos ver aqui, principal fato, né, que nós vamos ver, além da Guerra do Paraguai, e nós temos que entendê-la por quê? Porque ela está entremeada, né, está entrelaçada com a Guerra do Paraguai, porque ela se finda, ela termina, né, em 1865, né, quando a Guerra do Paraguai já está acontecendo, tá bom? E vamos lá. Na década de 1860, o Uruguai ele está vivendo uma profunda crise política, né? Polarizada, bem polarizada, né? Isso até nos faz pensar nos tempos de hoje, né? Que nós também vivemos uma crise política polarizada, né? Mas o Uruguai também está vivendo isso nessa época, entre dois partidos, tá? O Partido Blanco e o Colorado. Em 1860, o Bernardo Berro, né, que é do Partido Blanco, né, ele se torna presidente do Uruguai. E lembre-se, Colorado é vermelho, tá? O Bernardo Berro ele é eleito presidente, mas ele sofre muita pressão, né, porque os colorados fazem muita oposição, né, e ele sofre tanta pressão que ele tem uma tentativa de golpe, sofre também uma tentativa de golpe, né, em 1863, por um líder colorado chamado Venâncio Flores, que também já foi presidente do Uruguai em 1854, tá? Ele está sendo apoiado também pela Argentina, através do presidente, o general Bartolomeu Mitre, tá? E por liberais gaúchos, né? Liberais estancieiros, fazendeiros, né? Ali da divisa do Uruguai e do território atual, o território do Rio Grande do Sul. E aí eles apoiam esse golpe e ele sofre essa tentativa de golpe, né, em 1863, com essa invasão, né, do Uruguai. No próximo slide nós temos as fotos aqui dos principais líderes aí, né, que estão nessa disputa, né, o Bernardo Berro, do Uruguai, o Venâncio Flores, né, que é o líder colorado, né, e o Bartolomeu Mitre, que é da Argentina, né, o presidente da Argentina. Vamos para o próximo slide. A pressão é tanta, né, no Bernardo Berro, do Uruguai, o Blanco, do Partido Blanco, que ele renuncia em 1864, tá? E assume Atanásio Aguirre, que era presidente do Senado, né? O único que poderia assumir, no caso, o Atanásio Aguirre, tá? Que estava habilitado para assumir o cargo, e aí assumiu provisoriamente, tá bom? No próximo slide, vamos seguir aqui, vamos ver os problemas que o Uruguai tinha com o Império do Brasil. O Uruguai já vinha tendo problemas, né? Vimos que ele já teve problema durante o governo de Dom João VI, que anexou, né, praticamente tomou ali a região da Cisplatina do Uruguai, né, e anexou essa região. E agora, né, esses problemas tinham recomeçado. Em 1863, no governo do Bernardo Berro, né, o Blanco, ele próprio investiu contra os estancieiros. Lembra? Os fazendeiros gaúchos que apoiaram lá o Flores, o Venâncio Flores, que viviam ali na divisa do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Né? Além de promover políticas que trariam problemas econômicos para o Brasil nas províncias do Sul. Ele era protecionista também, né? E promoveu essas políticas econômicas. E aí teve uma briga lá com os fazendeiros do Rio Grande do Sul. E o governo brasileiro não gostou e se aproximou dos colorados e do Venâncio Flores, né? Aproximou politicamente deles. Próximo slide, ó. A gente vai ver o conflito. O que aconteceu?
né? Depois das tentativas de negociações, as pressões, ocorreu o conflito. Em 1864, as tropas brasileiras, com o apoio da Argentina, né, do Bartolomé Mitre, se unem ao Venâncio Flores, líder da Revolta Colorado, contra o governo do Atanásio Aguirre, né, que é o presidente provisório lá do Uruguai, e invadiram o Uruguai, invadiram a capital, Montevidéu. Né? O Brasil alegava a proteção dos brasileiros em território uruguaio, por exemplo, né? E estava invadindo o Uruguai porque tinha brasileiros ali na divisa, então estava indo ali para proteger os brasileiros, era a alegação do Brasil. Né? E aí eles vão lá, entram, né, em outubro, invadem, tentam negociar, né, mas não chegam a um acordo, e aí tomam a capital. E em 1865 depõe o presidente, né, e aí assume o Venâncio Flores. O Venâncio Flores assume como presidente novo do Uruguai. Tá? Um golpe de Estado dado no Uruguai, apoiado por Brasil e Argentina. Tá bom? Próximo slide. E o Paraguai nessa história toda? O que aconteceu? Enquanto a Bacia do Prata estava vivendo os conflitos, né, e digo os mais antigos lá, né, no período joanino, né, e até mais antigos, né, mas, enfim, os conflitos que a Bacia do Prata vivia constantemente. O Paraguai estava numa fase protecionista, com José Gaspar Rodrigues de Francia, né, que governou o país de 1814 a 1840. Tá? Ele era defensor da independência política, né, o Paraguai tinha que ter independência política, e econômica para ele. Tá? E aí ele fechou o país durante 26 anos, mais ou menos, durante esse período aí. E protegeu o país dessas conturbações políticas, tá? Dessas brigas, dessas guerras, desses conflitos, tá bom? No próximo slide nós vemos outro líder famoso do Paraguai, influente, que teve na época, que era o Carlos Antônio Lopes, que governou de 1844 a 1862, logo após o José, tá? Que a gente viu no outro slide. Ele foi responsável pela modernização. O José protegeu o Paraguai e fechou, o Carlos modernizou, tá? Modernizou o Paraguai e promoveu a abertura política, tá? O José fechou, o Carlos abriu o Paraguai, tá? No próximo slide nós vamos ver o governante seguinte, tá? Francisco Solano Lopes Carrilho, que era o governante que a gente viu lá, a figura que nós vimos no primeiro slide, lembram? Tá? O governante, o líder que lutou na Guerra do Paraguai. Né? Francisco Solano Lopes, perdão, ele governou de 1872, de 1870 a 1872, perdão. Perdão, eu vou arrumar a data aqui no slide, tá? Ela fica corrigida para vocês. E ele aspirava maior influência na região do Prata, tá bom? Ele queria que a região do Prata tivesse mais influência do Paraguai, principalmente ali no comércio fluvial. Né? Ele queria dominar mais o comércio fluvial. E isso também foi uma das questões lá na Guerra do Paraguai que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? E lembrando, né, que o conflito acabou, nós vimos o final do conflito da Guerra Civil do Uruguai, vimos o contexto do Paraguai, né, e lembre-se que a Guerra do Paraguai está começando em 1864, né? Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? No próximo slide, nós temos aqui a atividade, tá bom? E eu vou informar para vocês quando entregar, né? Tá informado lá no arquivo que eu mando para vocês, geralmente na semana que vem, tá? Qualquer dúvida vocês me contatem no WhatsApp, tá bom? Cuidem-se, tá bom? Usem máscara, álcool em gel e um grande abraço.